Olá pessoal, meu nome é Mário Magnelli, eu sou advogado da área civil, criminal e trabalhista. Então hoje eu queria falar um pequeno assunto sobre o direito civil, o que discute o que é uma sentença terminativa e uma sentença definitiva. Primeiro vamos explicar o sentido dessas duas palavras, que às vezes parece que tem a mesma finalidade, mas as finalidades são diversas. A sentença terminativa, até o nome diz, termina o processo, mas não julga o mérito da causa. Então o que acontece? Uma sentença terminativa pode ser ajuizada uma ação nova, de rediscutir o caso em outras condições diferentes. Então, se chama sentença terminativa. Definitiva é aquela que o juiz que está na causa, ele dá uma decisão julgando o processo, dando o ganho de causa de um lado ou do outro, mas ele julga definitivamente a causa. Por isso fala sentença definitiva. E essa daí faz coisa julgada, que o pessoal costuma falar. Faz coisa julgada material. Não pode ser ajuizada uma outra ação depois de transitar em julgado, que tem as mesmas partes, os mesmos elementos, os mesmos pedidos. Não pode repetir a ação, isso daí é proibido, repetir a ação. Na terminativa, pode sim, ela é diferente. Bom, então nós vamos discutir agora sobre as hipóteses. Vamos falar primeiro da sentença terminativa, vai. Quais são as hipóteses da sentença terminativa? Bom, primeiro é quando falta algum dos elementos importantes da ação, que chamam falta o pedido e a causa de pedir. São coisas diferentes. O que é a causa de pedir? Cada causa de pedir é explicar exatamente o que está acontecendo com a pessoa e o que a pessoa pretende no processo. E o pedido é o que ele pede no final do processo, pede a condenação. Fala, o cara que condena, falando de tal, a pagar tal indenização, o prejuízo, condena a parte contrária. Então, quando faltar uma dessas partes, o juiz ele indefere in limine a ação. Entendeu? Então, por quê? Porque falta as condições da ação. Então, inclusive, essa é uma das condições da ação. Então, ele dá, nesse caso, uma sentença terminativa. Entendeu? Uma hipótese que pode ser também falada é sobre a hipótese que a pessoa entra com a desistência, não é desistência, ele entra com a renúncia da ação. Renúncia, o que é? Eu entrei com a ação, mas eu não quero mais ter esse direito sobre aquela pessoa, e eu vou renunciar desse direito. Aí se houver renúncia, entendeu? Aí ele extingue a ação também. No caso da sentença definitiva, mas aqui não, aqui não, só pode desistir da ação se a pessoa, no caso, tiver interesse. Então ele não renuncia, ele só desiste na sentença terminativa. Então ele desiste, então o juiz acaba a ação. Só que tem um pequeno probleminha aí, se a pessoa não contestou a ação, você pode fazer a desistência sem nenhuma delonga de fazer acordo com a parte contrária e nada. Você diz que está acabado. Agora, se houve já contestação, a parte contrária precisa se manifestar e concordando com a desistência da ação, entendeu? Então, aqui não faz coisa julgada, porque você está desistindo só daquela ação. Então, o juiz dá uma sentença terminativa, não julga o mérito da causa. O que é o mérito da causa? O mérito da causa é a discussão, quem tem razão, quem não tem, a fronte e tal. Não, o juiz não entra nessa parte aí do mérito, entendeu? Então, essa daí é outra hipótese que, inclusive, faz parte da extinção do processo sem julgamento do mérito. Então a sentença se chama terminativa, que ele termina o processo, mas ele não julga o mérito. Quem é o mérito? O mérito é a discussão de um determinado assunto que as partes estão tendo desavenças. Eles chamam mérito da questão.
entendeu? Então, essa é a parte aí. Então, outra coisa também, que quando falta a causa de pedir, o juiz aí não julga, porque aí são elementos essenciais da ação, então o juiz não pode julgar a causa se faltar a causa de pedir. O que é a causa de pedir? O cara entra com a ação, mas não fala nada, ele não está falando o que ele pretende na ação. E no fim ele pede a condenação. Então não pode. Aí o juiz fala, não, isso aqui é inepta. E tem a outra que quando ele tem a causa de pedir, mas não faz o pedido. Ah, o cara está me devendo tanto. Ah, ele não me pagou. Ah, ele não me deu cheque sem fundo, disse que depois ia me pagar, não me pagou. Mas no fim ele não fala quanto que ele está devendo e nem faz o pedido. Aí o juiz tem que interferir a ação. Entendeu? Aí é outro caso de ter sentença terminativa. Entendeu? Então, esses aí são outra hipótese. Outra hipótese é da narração dos fatos onde decorreu a conclusão lógica. É aquela petição que ele começa a contar um fato, depois fala outro, e no fim você não consegue entender o que ele está falando. O cara fala, mas o que esse cara quer? Aí você defere, não está legal, então ele defere. É isso aí. Bom, agora vamos falar agora sobre as sentenças definitivas. Essa sim, essa sentença o juiz decide a causa, então faz coisa julgada material. Todo processo que faz causa julgada material, aí depois de transitar de julgado é o final do processo, que não cabe mais nenhum recurso. Não pode entrar com outro recurso. Faz se o cara entrar. Se o cara tentar lá, ele defere em limine também na outra ação, dizendo que aquela causa já foi julgada e ele não está com o processo para frente, entendeu? Então essa daí é essa situação, né? Bom, então, nas definitivas, ele julga o mérito da questão. Então, bom, quais são as hipóteses? Bom, uma das hipóteses é a prescrição, né? Ele julga de cara, fala, está prescrito, ele pode julgar de cara. Bom, julga de cara, mas o que é a prescrição? Bom, a prescrição é quando a pessoa deixou de fazer um pedido dentro de um prazo que a lei previa, né? Geralmente os pedidos de cobrança de dívida é 5 anos, mas tem outros pedidos que às vezes são de mais existência. Tem fundo de garantia, a prescrição é 30 anos, entendeu? Então, aí varia de acordo com o que vai ser discutido. Então, a prescrição. Então, faz coisa julgada material, sim, entendeu? Porque ele está julgando o mérito, apesar de dar a impressão que não está julgando, mas ele está julgando, inepto. Bom, então, essa é outra, a decadência. A decadência é uma prescrição um pouco complicada. Eu vou depois pegar um assunto para falar sobre a decadência, que é um pouquinho diferente da prescrição. Então, acho que decadência e prescrição é a mesma coisa. Então, não quero perder a causa. É uma outra hipótese. E também a coisa julgada material também não pode ser discutido, que nem eu falei. Entendeu? Isso aí, tudo isso aí que estou falando está previsto no artigo 487 do CPC. Entendeu? Então, esses daí são as hipóteses. Bom, então, o que a gente pode falar, acrescentar sobre isso daí? É o seguinte, no primeiro caso da sentença terminativa, entendeu? Quando o advogado defende que a parte do réu, né? Quando ele alegar esses fatos que tem aqui no Código 485, são chamados preliminares. Então, eles vão discutir o que é uma preliminar. Uma preliminar o juiz vai ter que julgar primeiro aquilo, para depois entrar no mérito. Mas por que isso? Porque né, se ele for julgar o mérito, depois vai voltar atrás de marcha ré. O processo é um procedimento que ele sempre vai para frente, entendeu? Tanto tem uma coisa que chama preclusão. Quando você deixou de discutir um fato que ficou atrás, você não pode discutir mais para frente, não. Senão o processo nunca acaba. O cara vai... eu esqueci de falar aquilo. Falar agora, não, já passou, agora perdi o momento oportuno. Então, o problema é esse daí. Então, a pessoa pode, no caso aí da sentença terminativa, alegar na contestação em preliminar, que são essas daí, inclusive legitimidade de parte. Quando o juiz julga parte legítima, é uma sentença terminativa também. Acho que até tinha esquecido de mencionar isso daí. Entendeu? Interesse processual.
Muita gente fala, mas peraí, esse cara está com processo porque tem interesse, né? Não, aí a explicação técnica não é essa. Interesse processual é que a pessoa precisa ter um motivo para entrar, por exemplo. Eu entro com uma opção de cobrança contra uma pessoa. Eu estou cobrando 10 mil reais da pessoa. Mas ele não está me devendo nada. Eu preciso provar por que ele está me devendo. Um cheque, um contrato que ele assinou e não cumpriu. Entendeu? Então, se você processar uma pessoa sem nenhum motivo, falta interesse de agir. Entendeu? E tem outras hipóteses, no caso de tipo de ações, como no caso de você fazer uma denúncia de um locatário para ele sair do imóvel. Ele está com prazo indeterminado. Então, para você terminar fechar o contrato, terminar, você precisa notificá-lo, dando ciência para ele se desocupar o imóvel num prazo de 30 dias. Se você esquecer de tomar essa providência, quando o juiz for julgar, ele vai falar, mas peraí, o processo é indeterminado, ele precisava notificar, não notificou. Então, falta interesse de agir. Você está tomando uma medida desnecessariamente. Porque se você notificasse, era bem provável que ele pudesse sair sozinho. Normalmente não sai, mas a lei obriga você a cumprir todos os requisitos para depois o cara chegar lá e falar, mas ele não me avisou, eu ia embora de qualquer jeito. Então, por isso que tem cidadania. E por isso é falta de interesse de agir também. Tem várias hipóteses. Essa foi uma das hipóteses que eu lembrei agora, entendeu? Então tem esse problema de quando na terminativa faz coisa julgada material. Não, material não. Faz coisa julgada, não faz coisa julgada. Em definitivo, faz coisa julgada material. Então, essa daí que são a diferença entre definitiva e sentença terminativa. Entendeu? Agora, isso daí, claro, tem, depende do caso, tem várias implicações no processo, né? Porque, às vezes, a extinção do processo seria terminativa e tem juiz que julga como se fosse definitiva. Aí é complicado, porque aí a pessoa não pode entrar contra a ação. Isso já aconteceu na prática já. O juiz não se atém direito ao direito, ele fala, extingue o processo com julgamento do mérito. Não era com mérito, não. Extingue o processo sem julgamento do mérito. Esses fatos têm pouca frequência, mas não sei se foi por erro do juiz ou por desconhecimento, mas acontece. Então, esse daqui é importante. Por que é importante? Porque se ele extingue o processo sem julgamento do mérito, você vai verificar as besteiras que o advogado fez, ele refaz a ação e entra novamente. Na definitiva não pode mais. Agora, uma coisa que eu discuti que muita gente às vezes tem dúvida. Quando a sentença é terminativa, cabe recurso, tanto um como o outro, que é um recurso que cabe. Muita gente fica na dúvida se na sentença terminativa entra com a apelação ou se entra com o agravo de instrumento. Já teve esses probleminha aí. E não é para ter dúvida, não. Porque a apelação está claro no Código de Processo. Cabe apelação toda a sentença que põe fim ao processo. Quando é agravo, não põe. O agravo serve para impugnar atos intermediários durante o processo, para não sofrer os efeitos da preclusão. Então se agrava de instrumento. Entendeu? Mas tem umas pessoas que dizem que dá uma sentença terminativa, ele entra com agravo. E não é para entrar com agravo. Porque ele confunde uma decisão definitiva com uma decisão chamada interlocutória. Uma sentença terminativa não é decisão interlocutória. O nome já diz interlocutória. Inter significa entre o processo. Então, precisa tomar muito cuidado, porque isso foi objeto já de muitas perguntas caem em concurso. Olha, e tem uns alunos muito bons que entram nessa jogada aí. Eles falam que quando extingue o processo, indefere a inicial. Eles não falam que extingue sem julgar. A pergunta não é bem assim. Ele fala, quando o juiz extingue a inicial, qual recurso que cabe? Agravo de instrumento. Não é agravo, cabe a apelação. Entendeu? Então, isso é basicamente o que a gente tem que discutir. Tem uns assuntos aqui para depois falar sobre o que é a diferença de prescrição e decadência, mas a gente vai falar disso daí só numa outra oportunidade, porque senão vai misturar uma coisa com outra e ninguém tem nada. Então,
Por enquanto eu queria agradecer a atenção de vocês. Quem tiver interesse, se inscreve no meu canal e deixe o seu like para mim, tá? Muito obrigado e uma boa tarde para todos.